Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 18. Eu sou Rafael Arinelli e comigo, meus companheiros de cinemação. Fala, Daniel Cury. Grande Rafa, fala Henrique. Beleza. Henrique está aqui conosco mais uma vez, nosso podcast seguido, impressionante, o cara vai assumir a posição titular do podcast. Fala, Henrique Risato. Fala, Rafael, tudo bom? E aí, Dani? E aí, galera, mais uma vez juntos? Mais uma vez, cadê a piadinha? Podcast número 18. Podcast de cinemação agora é maior de idade. Exatamente. Já pode beber, já pode beber. A partir de agora, a partir do podcast 19, 20, a gente já não garante sobriedade em cima do conteúdo. A gente vai ficar tudo agora bêbado. Vai ficar bom, hein? Casar em Las Vegas e tal. Bom, podcast Cinemação número 18 tem tema especial. A gente deixou para falar sobre isso um pouco mais para frente, para colher mais notícia, ver o que realmente tá mais concreto, o que não tá. E dessa vez o podcast Cinemação número 18 vai falar sobre Star Wars na Disney. Não era sobre pornografia europeia? 18? Pô, vocês me enganaram. É por isso que o Henrique tá aqui. A gente teve que mandar um e-mail pra ele com um tema errado e tal. Mas é isso aí. Vamos falar sobre Star Wars, quais são as notícias, o que pode vir aí dessa nova parceria, dessa nova franquia que vai se iniciar. E para começar o podcast Cinemação número 18, vamos pro quadro Repercussão. Começando mais um quadro Repercussão, agora no podcast Cinemação número 18. Dani, você que tem um comentário maior aí para ler pra gente, o que é que você vai ler? Cara, eu vou ler o comentário que de novo a minha xará, Dani Cosmoveg, escreveu. Legal. Que na verdade ela escreveu no comentário do podcast Cinemação número 15, que a gente falou da carreira de diretor. Legal. E ela comentou o seguinte, ela falou assim: nossa, tanta coisa boa pra falar desse cast. É um programa que serviria de introdução para fazer um pod biografia de cada um desses gênios, porque a gente citou alguns diretores. E ela, acho que deu uma sugestão legal de fazer um podcast para cada um dos diretores. Exatamente, né? E faltou muitos, né? Claro, de passagem. Muitos. E daí ela falou assim: algum de vocês falou do diretor que os levou a gostar de cinema. No meu caso, esse diretor foi o Robert Zemeckis, com Meu Amado de Volta para o Futuro. Porém, ele parou de frequentar essa lista de melhores há um tempinho, o que foi triste. Mas em meio a isso, ela descobriu que tem um imenso carinho e admiração pelo Stanley Kubrick, que é quase o junta-junta de tudo que foi falado. Ele era estranho, metódico, perfeccionista, diretor-geral, diretor de fotografia, teve temas diversos e quase não se via quem era o tal diretor. Exatamente. Como foi dito, a obra mais conhecida é o 2001, pelo filme, pelas comparações das imagens com o Homem na Lua, etc. Mas ela comenta que acha que o Doutor Fantástico é o melhor filme que foi dirigido por ele. E daí ela fala, ele era uma figura única e todos os filmes, quase todos, têm casos engraçados que envolvem personalidades ou fatos marcantes na história do mundo. Enfim, isso aqui já é muito longo, cast ótimo, adoro ouvir os breves comentários como já expliquei, e que venha aí mais e mais cast. Eu achei bem legal porque ela deu a opinião dela e comentou sobre os diretores dela e acrescentou, ela agregou a informação que ela tem, né, no nosso podcast. Eu acho que é muito bacana isso. E, concordo muito com o que ela disse, assim, sobre o Kubrick, sobre o Doutor Fantástico, que é um filme excelente do Kubrick também. Sim. Não, e tudo isso que ela trouxe enriquece ainda mais o podcast Cinemação,
15, número 15. Claro. E como a gente falou, é um tema que ele vai com certeza voltar aí em breve, ano que vem, sei lá, que a gente vai falar sobre mais diretores que faltaram, além de podcasts que a gente vai falar sobre um diretor específico, como a gente fez... Temáticos, né? Como a gente fez com o Fernando Meirelles, por exemplo, né? Bom, eu tenho um comentário aqui que a Paula Dantas deixou também no podcast Cinemação, só que dessa vez no número 16, que a gente falou sobre as estreias daqui até o final do ano e as possibilidades de Oscar, né? E aí a gente comentou, a gente falou que a grande falta que vai fazer a Meryl Streep dentro do Oscar, porque dessa vez ela não fez nenhuma grande obra nem nada e ela não tá lá como provavelmente não estará como concorrendo ao Oscar de melhor atriz. Então ela colocou um comentário falando assim: pergunto, o que será da cerimônia do Oscar sem a Meryl Streep? Que graça terá o discurso inicial sem ninguém para fazer uma piada disso? Risos, né? Sem ela é o mesmo que cinema sem pipoca. Piadas à parte, também aposto em Argo, mas ainda é um pouco cedo, hein? Pois é, a aposta de Argo por enquanto é a que tá assim, é a mais forte, e de nós três quem apostou em Argo foi o Henrique só. E eu apostaria de novo. Como vocês viram, eu escrevi a crítica, já assisti o filme. Exatamente. Muito bom. E tem todos os elementos que a gente vê que a academia sempre gosta, né? Sempre vencedores. Gosta. E também tem esse negócio do Ben Affleck, né? Também, que voltou e Sim. também tem toda essa repercussão ao redor dele e tal. Exatamente. Bom, e aí, Henrique, você, que comentário que você tem pra ler pra gente? Então, vou ler um comentário, até diz respeito, assim, o tema é do podcast anterior, que a gente falou sobre vampiros, e uma semana, 2 semanas antes eu tinha escrito sobre a crítica do Drácula de Bram Stoker. Que é ótimo. Que é excepcional. Quem escreveu foi a Patrícia Gerard, e ela disse: parabéns pelo bom gosto, concordo plenamente. Para mim o melhor de todos, Drácula de Bram Stoker. Pois é. Legal, a gente agradece a opinião. E realmente, dos filmes de vampiro, para muitas e muitas pessoas, o favorito é esse, né? É um dos melhores, sem dúvida, né? Eu acho que ele, Entrevista com o Vampiro, e para muita gente, Crepúsculo também é. Para as pessoas dessa nova geração, triste. Sem dúvida. Final de outubro, começo desse mês de novembro, a gente viu aí uma série de notícias que nortearam aí um monte de site de cinema, falando principalmente não, todos falaram sobre a compra da Lucasfilmes pela Walt Disney. Esse foi uma notícia que repercutiu demais em todo o mundo, em sites de entretenimento, de cinema, de negócios. Foi um negócio multimilionário, porque foi um negócio que foi fechado por 4 bilhões de dólares. Eu acho que o George Lucas está um pouco mais feliz agora. Um pouco mais bilionário do que já era. Pouco mais bilionário. E esse acordo saiu, e daí começaram, logo que foi feito esse acordo, a Disney reuniu a imprensa, chamou o George Lucas, foi feito todo esse anúncio, e então já anunciaram que vai sair um Star Wars Episódio 7, que deve ser a continuação da saga. Como a maioria a gente vai falar para uma legião de fãs que com certeza sabem tanto quanto nós, ou até mais, de Star Wars, e por isso a gente vai falar um pouco sobre tudo que tem aparecido aí, o que está mais próximo de ser real e o que não está próximo e o que não vai acontecer mesmo. Então, assim, essa notícia foi legal por um lado. Eu acho que primeiro a gente tem que falar justamente sobre a notícia da continuação, porque o primeiro ponto é o seguinte: o George Lucas já estava meio de saco cheio,
já tava meio cansadão de Star Wars, já tinha anunciado que não ia mais ter filme, e de repente vem esse anúncio da Disney, que a Disney compra os direitos de tudo e que vai vir o episódio 7. E é uma coisa muito interessante para os fãs e em termos cinematográficos também, porque é um filme que marcou época. E, então, em termos de negócio, foi um negócio muito interessante por George Lucas, porque lucrou muito, e também interessante para os fãs, né? Agora, existe muita suspeita ao redor dessa continuação. Tem gente que está suspeitando porque a Disney, ela tem um pouco de, assim, já foi criado a Disney já foi criticada por alguns e tal quando comprou a Marvel. E daí todo mundo falou sobre que ia ser uma porcaria e não sei o que e tal. Daí chegou com os Vingadores. Tremendo sucesso. Tremendo sucesso. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas fato é que levou milhões de pessoas, e milhões mesmo, para o cinema. E agora as expectativas para Star Wars Episódio 7. Então vamos começar com o que a gente acha sobre isso. Bom, antes de tudo eu acho que o importante é pensar o seguinte, gente. Foram 4,05 bilhões de dólares que a Disney colocou na mão do George Lucas para comprar a Lucasfilm e ter o direito sobre tudo isso, não só sobre os episódios 7, 8 e 9, mas sobre um universo gigantesco de personagens e coisas que a gente vai falar a respeito, que tem o Star Wars, tem tudo isso. Se ela pagou 4,05 bilhões, é porque ela tem certeza absoluta que esse dinheiro vai voltar e muito maior. Sim. Então, assim, nenhum empresário é retardado de gastar 4,05 bilhões arriscando esse dinheiro. Tipo, fala, não, eu acho que a gente vai ter um lucro legal. Não, os caras têm certeza que a gama de possibilidades que a compra da Lucasfilm dá para Disney é gigantesca e que isso vai dar com certeza muito dinheiro para eles. Sim, sem dúvida. E a Disney por si só, ela já tem um histórico de negócios que ela faz e que tem esse retorno, né? Ela primeiro comprou a Pixar, daí veio a Marvel. A Marvel só com os Vingadores já trouxe um retorno imenso para Disney. E o que se diz é que a Lucasfilmes, ela já estava migrando com Star Wars um pouco por esse conceito que a Disney tem, porque o que a Disney faz? Ela adora pegar esses universos e destrinchar eles por vários canais. Então tudo que você pode fazer merchandising do negócio deles, eles fazem. Então sempre se especulou, por exemplo, ter um brinquedo fodônico lá na Disney do Star Wars, e nunca teve. Agora vai ter, meu, com certeza. Sim, com certeza. Eu acho que a Disney tá sabendo muito bem o que vai ser do futuro. Sim, né? exatamente. Eles estão sacando que o que o futuro tá pedindo, assim, no entretenimento de uma maneira geral, o que é? Boas histórias. Sim. E em multiplataformas, em todas as plataformas possíveis. Exatamente. Então, quando ela comprou a Pixar, ela investiu numa empresa que tem know-how para contar boas histórias. Quando ela comprou a Marvel e agora comprando a Lucasfilm, o que ela comprou? Universos de personagens que tem história até não querer mais, para explorar ao máximo, e em todo tipo de plataforma, gibi, livro, videogame, tudo que você imaginar. Então, assim, eles estão sabendo muito bem o que vai ser no futuro, e o futuro é isso mesmo. Exatamente. São boas histórias bem elaboradas, com uma boa base e, acima de tudo, que permitam usar todas as plataformas possíveis e até as que vão ser criadas, porque daqui a 10 anos vai ter plataforma que a gente nem imagina, né, que existe. Uma das coisas importantes que a Disney fez foi tirar a Lucasfilm da mão do George Lucas, né? Exatamente. Que muita gente criticava que ele fazia várias alterações nos filmes, os filmes clássicos, né, os episódios 4, 5 e 6. Algumas coisas eram boas, assim, um efeito digital mais legal. Agora outras, assim, introduzir falas, tudo assim, ele ficou mudando. E muita gente pensa, e eu também penso assim, que quando você lança um filme, o filme não é mais daquele diretor
o filme é do público. Sim, exatamente. Então a pessoa cresce com aquela história na cabeça e de repente, não muda, o Darth Vader grita um não a hora que ele vai jogar o Imperador, que nem eles fizeram na última cena do Retorno de Jedi, né? Sim. Então assim, o próprio George Lucas tava estragando o que ele tinha feito. Exatamente. Então sai das mãos dele, ele já anunciou que vai fazer projetos menores, vai doar boa parte para instituições carentes, tudo mais que ele ajuda. E agora a Disney tem, como falou, milhares de personagens, universo, timeline gigantesco da República, do Império, da Velha República. Exatamente. Histórias que não acabam mais, né? Bom, para quem não conhece Star Wars, é importante a gente dizer que Star Wars ele começa realmente em 1977 com o Guerra nas Estrelas, né? Foi popularmente conhecido como Guerra nas Estrelas, dirigido pelo George Lucas. Criou aquela fama gigantesca ao redor dele, mas ele já começa no episódio 4, né? Isso que é interessante de se dizer. Ele começa no episódio 4 em 77, vai pro episódio 5 em 80 com o Império Contra-Ataca, que para muita gente esse é o melhor filme de todos, dos 6. Para 99,9% das pessoas que gostam de Star Wars, Exatamente. esse é o melhor filme. E que não é dirigido pelo George Lucas. Não é, exatamente. Foi a única vez que ele passou a bola para outro e que o cara fez um espetáculo com o filme, né? Bom, e daí em 83 o George Lucas lança o Retorno de Jedi, que daí já é o episódio 6. Acabada a trilogia, mais tarde, em 2002, o George Lucas resolve voltar com Star Wars, aí já contando, indo pro começo, né? A grande história, acredita-se que ele já disse, já não disse, que eram 9 partes. Então ele fez a 4, 5 e 6. Exatamente. Ficou faltando a 7, 8, 9 e a 1, 2 e 3. Exatamente. Então, 10 anos atrás, ele resolveu fazer a 1, a 2 e a 3, né? O começo. Exatamente. Eu falei errado, eu falei 2002, mas não. Foi em 99 que chegou o episódio 1. O né? episódio 1. E daí também foi bastante aclamado, teve bastante sucesso e tal, porque ele ia revelar muita coisa, né? Exatamente. E o episódio 1 se chamava A Ameaça Fantasma. Em seguida, em 2002, aí sim, chegou o episódio 2, que daí é o Ataque dos Clones, também dirigido pelo George Lucas. E daí tinha o mesmo glamour, era Star Wars, mas eu acho que as pessoas já não estavam... Já tinha passado aquela surpresa. E também não estavam assim tão apaixonadas, né? Porque já começaram a ver que o George Lucas estava perdendo a mão ali, né? E depois, quando chega em 2005 o episódio 3, A Vingança dos Smith, daí teve Do Sith. do Sith. Daí teve um boom grande assim de audiência, porque revelaria como surgiu o Darth Vader, né? Era a transição do Anakin Skywalker para Darth Vader, e também da trilogia clássica, né, que é o episódio 4, 5, 6, com essa nova trilogia. Era o link que faltava, né? Exatamente. Bom, e daí a gente tem esse universo que se foi criado com 6 filmes. Henrique, qual que é a sua expectativa pro 7, assim, de bate-pronto, assim, você recebeu a notícia que a Disney comprou a Lucasfilm e vão fazer o episódio 7, qual que foi sua reação? Primeira coisa que eu pensei foi, nossa, eu vou ver Herdeiros do Império no cinema. Para quem não conhece, o Timothy Zahn, que é um escritor, ele pensou numa nova trilogia, que seria os episódios 7, 8 e 9. Uma continuação para o que aconteceu depois do Retorno de Jedi. Legal. Nela, o Luke Skywalker funda a nova Ordem Jedi, o Han Solo e a Princesa Leia casam, têm filhos, e eles vão ainda lutando contra os remanescentes do Império, né? Que eles destruíram o Imperador, mas tinham outros asseclas dele, tanto na Ordem Sith quanto do Império mesmo, né? Sim, sim. E aparece o General Thrawn, que era o grande vilão dessa trilogia. Eu imaginei que fosse isso.
Depois, logo em seguida, já falaram que vai ser uma história inédita. Exatamente. Então abre uma gama de oportunidades e possibilidades. Agora, vale a discussão assim, dos atores antigos voltarem, né? Exatamente. Essa eu acho que é uma discussão importante, porque, por exemplo, vocês acham que valeria a pena o Mark Hamill e a Carrie Fisher, que foi a Princesa Leia, aparecerem lá de novo? Os atores como os personagens. Você falou Mark Hamill, mas você falou que foram a Princesa Leia. Não. Ele não foi a Princesa Leia. Mark Hamill. Só você sonha num sonho erótico esquisito. Mark Hamill, que foi o Luke Skywalker. E a Carrie Fisher, que foi a Princesa Leia. Isso. Eu, particularmente, não acho que seria uma boa ideia eles aparecerem. Por mais que a Carrie Fisher tá bonitona lá, e o Mark Hamill tá acabado e tal. Eu acho que independente disso, seria legal se ou eles colocassem outros atores para viver os personagens, porque já é tanto tempo entre um e outro. Sim, que exatamente. vai se criar na cabeça do público não um universo paralelo, mas eles vão entender que é o mesmo personagem, mas é um outro ator, até porque dependendo de quando for a história, os atores são muito velhos para serem esses personagens. Entendi. Mas e ao mesmo tempo eu acho que se é o que a Disney quer, de repente ela tem que buscar primeiro um novo grupo de atores, uma nova geração Sim. de atores para Star Wars, e investir inclusive na qualidade da atuação, porque eu acho que nunca foi o forte nem da primeira dos primeiros filmes e nem da segunda trilogia. Eu acho que nunca foi muito forte a boa atuação. Eu acho que nisso a Disney pode sair ganhando se eles conseguirem pegar um cara bom, que seja para ser o Luke, o filho do Luke Skywalker, que tem, né, algumas teorias, né, de que vão ser os filhos dele, ou da Princesa Leia com o Han Solo. Eu acho que tem que ser assim, tem que apostar na qualidade da atuação para chamar a atenção. Tecnologia vai ter, efeito especial vai ser espetacular, sim, com certeza. Sim. Como tem sempre que foi. Basear na atuação e numa boa direção que traga uma novidade aí de novos tipos de posicionamento de câmera diferente, ou que traga um visual diferente. Assim. Agora eu acho que pode ter uma coisa assim, ó. Eles anunciaram o episódio número 7. Já foi inclusive escolhido o roteirista, que vai ser o Michael Arndt. Esquisito. Porque o nome dele tem só uma vogal. Bom, mas esse cara ele é conhecido do grande público de Pequena Miss Sunshine e Toy Story 3. Toy Story 3 foi um bom filme, assim, uma animação, e a Disney já conhece ele justamente de Toy Story 3. E Pequena Miss Sunshine, ele trabalha muito bem com os atores, né? Que é uma história, parece que é meio bobinha, mas os personagens são densos, assim. Exatamente. Cada um tem a sua profundidade e ele sabe explorar bem. E assim, o que acontece? Eles já anunciaram o episódio 7, já anunciaram o roteirista. Mas também já estão falando que já estão pensando no episódio 8 e no episódio 9. O episódio 8 e 9, eles já estão conversando com 2 roteiristas. O primeiro é o Lawrence Kasdan e o segundo é o Simon Kinberg. O Kasdan, ele já é bastante conhecido e tal, teve grandes sucessos que ele já trabalhou como roteirista, que é o caso de Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, onde o filme foi dirigido pelo Steven Spielberg. Então ele já tem essa gama atrás dele, assim, ele já tem essa fama por trás. E no caso do Kinberg, ele tem já experiência com franquia, que isso também é interessante. Importante para continuidade, exatamente, né? Que daí é o caso, o Kinberg fez Sherlock Holmes, fez X-Men Primeira Classe e tá fazendo o novo X-Men aí, né? Que seria o Days of Future Past, né? Exatamente. Ou Segunda Classe. Bom, mas enfim, o que eu pensei sobre os diretores que a gente estava falando é o seguinte: você pode trazer de repente o Mark Hamill de volta, mas como o Henrique falou, você tem essa possibilidade de fazer um filme
existe um conflito aí de ator e geração. Então hoje eles estão muito velhos para fazer um filme que passou 2 anos depois, 3 anos depois do episódio 6. Então o que eles podem fazer de repente como sequência? Eles podem começar uma história completamente inédita no episódio 7 e mostrar esses personagens afastados, não se aprofundar neles, e daí no episódio 8 chega mais próximo deles, e no episódio 9 fala deles mesmo. E o ano ir passando a cada um, né? Pela cronologia dentro do universo, né? Entre o episódio 1 e o episódio 4 se passaram uns 30 anos. Do episódio 1 pro episódio 2 se passaram 10, que daí o Anakin já não é um molequinho, já tá jovem. Exatamente. Do episódio 2 pro episódio 3 se passaram 3 anos, que é o tempo de duração das Guerras Clônicas. Do episódio 3 pro 4, daí somando dá 17, que é a idade do Luke e da Leia. O que eles podem fazer, assim, eu não concordo com o Dani na sugestão que ele deu, de pegar outros atores para os meus personagens. Acho que eles não vão fazer isso. Sim, 90% de chance de não fazerem isso. Inclusive porque já foi noticiado que eles já entraram em contato com os atores. O que eles podem fazer é isso. O filme foi lançado em 77, a gente está em 2012, ou seja, 35 anos. Então, pode ser uma história que se passe 30 anos no futuro. E eles vão estar com a aparência deles. Faz uma maquiagem, manda o Mark Hamill fazer uma esteira. Eu também tô precisando, eu ajudo ele. Uma coisa que o Mark Hamill tá melhor é na atuação, né? Ele tem dublado muito desenho. Ele é o Coringa. Muito bom. Ele é o Coringa lá do Batman, dos desenhos. E ele é muito bom. Eu acho que ele melhorou muito, assim, do que ele fez na época eles eram da primeira trilogia. E outra, o Harrison Ford. Ainda é o Harrison Ford, quem assistiu... Teve o último filme dele, bem de ação, que era aquele Cowboys e Aliens. Exatamente. Pô, bacana. Ele ainda como Han Solo, tipo, tiozão safadão, tudo mais. Pode pegar aí uma nova geração de atores para ser os filhos, ou pega o Luke Skywalker. E não precisa eles serem os principais, por exemplo, o Luke Skywalker. Ele venceu o Império, criou a nova Ordem Jedi, tal qual é nos livros, nos quadrinhos, no universo expandido em geral. Então, a história de um novo Cavaleiro Jedi, ou de uma garota que tá aprendendo os poderes, alguma coisa assim. E ele é tipo, cara foda, que nem o Yoda, só aparece no episódio 5, Império Contra-Ataca. Sim, no 4 nem falo, então, como o Rafael falou. No episódio 7 ele pode nem aparecer. Ou o Luke, ou o Salvador, alguma coisa assim. E depois ele aparece velho, assim, ensinando. Tal qual a Princesa Leia, tal qual o Han Solo. Aí uma pergunta para vocês responderem. A gente assistiu as últimas produções da Disney, a produções de aventura que tem mais ou menos essa pegada de Star Wars. Então a gente viu aí Capitão América, a gente viu Homem de Ferro, a gente viu Hulk, a gente viu alguns filmes que a Disney se apossou ali da Marvel e começou a lançar. E daí a gente chegou e viu a junção deles com os Vingadores. Beleza, teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Eu já li várias críticas de gente que achou o filme muito ruim, teve gente que achou meia boca. Não é um filme que tipo te leva a uma reflexão nem nada, é um filme de aventura. Daí a gente vendo os Vingadores, vendo essas últimas produções Disney, anima você ver que vai sair um episódio 7 de Star Wars? Anima principalmente no Thor. Tem umas cenas bonitas, dá pra imaginar uns planetas diferentes. Sim. E mesmo os Vingadores, mas eu acho que o Thor é o que mais me deixa confiante. Mas eu acho assim, primeiro de tudo, o Star Wars ele tem um pouco uma pegada nerd e meio cult, né? Ele é um universo, né? Seja os livros que tem do Star Wars, todo o universo expandido e mais os filmes principalmente, é uma coisa meio nerd, meio cult. Ele é um pouco resguardado. George Lucas ele sempre tentou resguardar um pouco o universo. Eu acredito que a Disney vai transformar Star Wars numa coisa totalmente pop.
que é o que ela fez um pouco com os Vingadores. Ou seja, você vai ligar a Disney Channel, vai estar passando seriado com personagens de Star Wars. Hoje já acontece com o Clone Wars, né? Que é do Cartoon Network, né? Então, eu acho que vai mudar de programação. Aí ele vai pro Disney XD, né? Que é o canal da Disney. Deve ir. Então, assim, eu acho que o que a Disney vai fazer vai ser transformar tudo isso numa grande gama de aventuras. E eu acredito que daqui a alguns, sei lá, uns 10 anos, vai ter muito videogame, muita série na internet, o que for, assim, vai ter muita coisa com vários personagens. Eu acho que eles vão explorar muito no começo com o episódio 7, mas depois eu acho que eles vão explorar muito situações paralelas, acontecimentos paralelos. Entendi. À história da linhagem do Luke, o que quer que seja. Mas eu acho que o que a Disney vai fazer vai se transformar numa coisa popular, ou seja, ela vai transformar em aventurona para toda a família mesmo. Ela vai, não sei, eu acho que eles vão tentar fazer isso, que é o objetivo. Para lucrar os 4,05 bilhões que eles investiram, tem que fazer esse tipo de coisa, entendeu? Exatamente. Agora a gente tem uma série de especulação ao redor disso, né? A gente já foi anunciado que vai sair o episódio 7, aí começou já a se especular um monte de coisa já, porque saiu da mão do George Lucas. Então tem coisa muito boa vindo, tem coisa que o pessoal fala que pode ser, que não pode e tal. O que se ventila hoje na internet, que a gente vê aí? Já falaram de Steven Spielberg, Zack Snyder... Pra direção, você tá falando. Pra direção, exatamente. Guillermo Del Toro, J.J. Abrams, Quentin Tarantino. Nossa. Então, vocês imaginam, tem coisa que a gente sabe só de escutar que é uma viagem, né? Quentin Tarantino. Quentin Tarantino podia fazer dos Bounty Hunter. Bounty Hunter é os caçadores de recompensa, que nem o Boba Fett, lembra? Tinha no episódio 5, tem uma cena que o Darth Vader contrata um monte de caçador de recompensa. No filme, assim, sem nada a ver com o Luke, com a Leia, com histórias do universo. Tem tantos planetas, tantas histórias a serem contadas, né? Exatamente. Mas só nisso que mas nisso eu acho mas nisso eu acho que a Disney já investiria em série de TV. Às vezes até em animação, mas não em longa-metragem. Tentar manter a mesma história, né? O mesmo foco, né? E já que é pra viajar, cara, eu já imaginei o David Yates dirigindo. Eu acho que ele ia ser bem legal pra dirigir uma trama política, sei lá, uma coisa bem de coisa do Império, então, aí restauração da República. Restauração da República. Eu acho que ele ia ser um cara bem legal. Se forem por uma... Se forem focar uma coisa mais política, por uma trama política, que foi o que o cara conseguiu fazer até com o Harry Potter. Ele transformou numa trama política super densa, assim. Mas claro, tô viajando na maionese. E na verdade Star Wars trata-se disso porque o plano, toda a trilogia nova é o plano do senador Palpatine de tomar o poder, de virar o chanceler e depois virar o imperador e dominar a galáxia. Ele criou uma guerra, né? Exatamente. Que a Guerra dos Clones ele controlava a República com os clones, mas ele que era o mestre do Conde Dooku, né? Que era o líder dos separatistas. Então ele era o líder dos dois grupos que estavam lutando. Ele ia ganhar de qualquer jeito. Agora sim, esses nomes de diretores que já foram ventilados, tem alguns que com certeza já inclusive negaram. Tem diretor que já fala, não, eu nem quero pegar isso. Porque sabe que vai estar... Guillermo Del Toro já falou Exatamente, isso também. porque já sabe que vai mexer com uma legião de fãs completamente fiéis e tal. E aí a gente tem, assim, dentro desse universo de Star Wars, são mais de 17 mil personagens oficiais, que a gente sabe que, quando a gente fala em oficial, são personagens que estão dentro de toda a série de Star Wars. Além disso, você tem aquelas histórias contadas e montadas pelos próprios fãs, né? Sim. Que também tem algumas que são famosas e tal. E junto desses personagens, você tem também, caminhando junto com eles em paralelo,
mais de 20 mil anos de história ali. Então você tem uma vasta opção. Cara, é muita coisa, entendeu? Então tem diretor que realmente não quer mexer com isso. O cara não quer se atrever a pegar um negócio desse que é tão gigantesco, com tantos fãs, e fazer um negócio que é ruim. Mas até pra quem quer conhecer, tem o videogame, tem 2 videogames, 2 jogos. Pode pôr no YouTube pra ver vídeo e tudo mais. Tem o Knights of the Old Republic, que é um jogo um pouco mais antigo, e tem um jogo que foi lançado ano passado e é o jogo MMO, né, que é aquele de Massive Multiplayers Online, que chama-se The Old Republic, que tá fazendo sucesso, até ficou gratuito. Semana passada foi anunciado, que conta da invasão dos Sith, que tomaram conta da República há acho que 100 ou 10 mil anos atrás. Porque essa República que a gente vê nos filmes é a Nova República, que surgiu depois que os Jedi venceram de novo. Exatamente. Por isso que o episódio 3 chama A Vingança do Sith, por causa dessa derrota que eles tiveram milhares de anos atrás. Exatamente. Então é muita... Agora, assim, de diretor que já foi especulado e que os caras não se pronunciaram, não disseram não, mas também teve gente que, sabe, mostra interesse em dirigir os filmes. A gente tem aí, por exemplo, o Josh Whedon, e tem o Alfonso Cuarón, que o Dani já falou que gosta dele, que é Alfonso Cuarón é bom, que é muito bom, e um dos mais fortes aí, um dos diretores mais fortes que estão se falando bastante é o Matthew Vaughn, né? Que é o diretor agora justamente do X-Men segunda classe. Exatamente. Que não é segunda classe, só pra constar, eu sei que não é segunda classe. Tem também... Vai ser Dias de Futuro Esquecido, né? Exatamente. Dias de um futuro. Tem também um diretor chamado Colin Trevorrow, que falaram, não sei como é que tá, que daí já é um diretor que não tem nenhum filme muito famoso, ele tem uns filmes, mas nada muito grande, e aí também é muito comum fazerem isso em grandes produções, para não arriscar, ou sei lá, ou porque nenhum desses grandes diretores querem se arriscar muito, eles acabam levando um diretor um pouco mais jovem, ou que não tem uma experiência nessa grande Hollywood, vamos dizer assim. Então, de repente, talvez seja uma opção da Disney, colocar um diretor que ninguém conhece muito, porque daí o povo não sabe muito criar expectativa. Eles falam, mano, vai ser bom, vai ser ruim, não sei o que, tem que ver. De qualquer maneira, a minha opinião, eu acho que isso ainda vai acontecer. Eu acho que a Disney vai quebrar um pouco essa liga de fãs que Star Wars tem. Essa coisa vinculada. Foi o que eu falei antes. O nerd, aquela coisa meio cult, vai ser quebrado um pouco. Eu acho que a Disney vai conseguir transformar Star Wars numa coisa totalmente pop. Totalmente acessível, talvez. Como todo mundo vai Homem-Aranha. Todo mundo conhece a história do Homem-Aranha. Homem-Aranha, que foi o que, sei lá, o que é... Uma coisa vai ser menos Senhor dos Anéis e mais Harry Potter. Talvez seja uma comparação razoável, entendeu? Ou seja, vai ser menos... não vai ter uma coisa tanto naquele patamar lá em cima que somente uma minoria venera, porque querendo ou não, tudo que é muito cult é isso, né? Tem muita gente, minha mãe quer ela saber de Star Wars, ela não sabe o que é Star Wars, mas tem muita pessoa do perfil dela que sabe que conhece o Harry Potter, que lê os livros, entendeu? E que gosta de ver os filmes por pura diversão. Não estou dizendo que é fã, nerd, fanático. Eu acho que Star Wars vai ficar muito popular com isso. E a Disney, com o poder que tem, vai transformar uma nova geração de fãs, vai fazer a criançada de hoje vai virar fanática de um jeito totalmente Harry Potter Crepúsculo, muito mais do que, não sei, Superman da primeira parte lá dos primeiros filmes. Uma vantagem que o Star Wars tem é que o personagem Darth Vader, em qualquer lista de maiores vilões do cinema, ele tá em primeiro lugar, né? Exatamente. Agora, tem muita gente comparando ainda o Coringa do Heath Ledger como um dos vilões, dos melhores vilões de cinema,
Não necessariamente de quadrinho. Não, sim, mas o que eu falei é do cinema mesmo. Porque o Darth Vader era mal. Tipo, o Coringa, ele é mal, mas ele é tipo maluco. Ele foi um bom personagem, mas você vê em alguns desenhos, alguma coisa, tinham Coringas piores. Mesmo o Jack Nicholson era um Coringa malvadão, queria espalhar o veneno na cidade. Esses tempos eu assisti o Batman do Tim Burton. Tipo, o Jack Nicholson não foi mal, não. Era um Coringa... Não, era bom. Mas o Coringa também é um personagem que gosta da maldade pela maldade. Só que ele é mais maluco. O Darth Vader era assim. O cara era o segundo em comando de uma galáxia inteira com uma frota interminável de naves, de homens. Mais poderoso, né? Ele era... Tipo... Agora, o que você achou disso que o Dani falou, de popularizar? Então, eu acho que assim, é bem popular já a franquia, mas ela pode ficar mais acessível para a nova geração. Por exemplo, a gente conhece bem, mas nossos primos, irmãos, que hoje tem 12 anos, esse filme aí mal feito, nada a ver esse filme velho. Então, tem que pensar, o filme vai estrear em 2015, no pessoal que vai ter 14, 15 anos em 2015, né? O que eu quis dizer, na verdade, com isso, Henrique, assim, eu acho que vai deixar de ser... Eu não sei se dá pra entender o que eu tô dizendo, mas assim, o Star Wars, querendo ou não, ele tem um público muito fiel, de fãs. Talvez esse público muito fiel de fãs se enfraqueça porque não vão gostar do que a Disney vai fazer, talvez, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas talvez isso aconteça, só que em contrapartida, a Disney eu acho que ela vai conseguir uma quantidade muito grande de não só de novos fãs, mas de novos nichos de fãs, entendeu? Vai ser outro perfil de fã, não vai ser aquele perfil, eu curto quadrinho, eu curto isso, eu curto coisas, de nerds e eu gosto de Star Wars. Não, vai ser assim, qualquer criança gosta de Star Wars, tipo Turma da Mônica no Brasil, assim, qualquer um conhece e gosta de Turma da Mônica. Então, Dani, no Japão, como né? Pokémon no Japão, entendeu? Mas eu acho que daí existe uma diferença, porque assim, quando a gente fala em enfraquecer um público que já é fiel, eu acho difícil, porque assim, o George Lucas, ele já tinha perdido a mão nos filmes com o episódio 1, 2 e 3. Já foi assim, muita gente que é fã mesmo de Star Wars não gosta dos filmes. Jar Jar Binks, por exemplo. Tipo, o povo odeia Jar Jar Binks, entendeu? Mas as crianças gostam, porque era um personagem palhação, era um personagem que era todo atrapalhado e tal. Então ele já se enfraqueceu um pouco com o próprio George Lucas dando essa continuidade. Pode já ter se fortalecido para uma nova geração, porque afinal de contas o episódio 1 chegou em 99, daí depois veio para a geração 2000. Legal. Mas se enfraqueceu um pouco, eu acho que eu acho difícil ele se popularizar desse jeito, se não for para um nicho muito específico, tipo o desenho dos clones, porque daí é direcionado para as crianças. Tem adultos assim mais conservadores e tal que não conhecem o desenho, mas amam o filme. E daí o que eu ia falar era o seguinte: os caras mais fiéis, por mais que o cara, sei lá, não goste da Disney, sei lá, só por ter o anúncio do episódio 7, os caras já estão louco com isso. Qual que vai ser a história? O que vai falar? Não sei o que. Então, e esses caras que estão loucos e que estão ajudando a espalhar essa notícia são os caras que são os fiéis, entendeu? Não, talvez... E eles nem vão ligar pra história. É só de se ver a história for uma o letreiro bosta, subindo no espaço. Exatamente. Eles já vão curtir. Isso é história. Tem uns que ficam putos se não for do jeito que eles querem, ou se não for fiel, ou se a Disney mudar um personagem, ou se fizer alguma cagada desse tipo. Com certeza, mas fica puto, mas o cara vai estar na fila do cinema também no acho, dia da mas estreia, vai enfraquecer porque eles não vão mais
esperar os novos com tanta expectativa. Exatamente. O que pode acontecer, se a Disney for esperta, eles vão fazer o quê? Fazer duas frentes, vamos dizer assim. O popular, vamos fazer filmão lá, e vamos fazer jogo de videogame para esse público específico, vamos fazer série de TV muito específica para o que esse público quer. E daí eles pegam todo mundo. Que talvez é o que a Disney faça. O que eu quero dizer é que eu acho que ela vai conseguir, se ela se esforçar bastante, ela vai conseguir popularizar bastante o Star Wars. Sim. Mas é uma coisa que a Lucasfilm já estava fazendo, porque a Lucasfilm já tinha filme, já tinha desenho, já estava com merchandising dos produtos, já estava popularizando muito. É óbvio, a Disney tem um arsenal muito maior do que a Lucasfilm. Ela vai ter um potencial muito grande. Exatamente. Então, e a longo prazo, pensa se eles criarem brinquedos na Disney, na Walt Disney World lá, eles vão fazer com que gerações e gerações de novas gerações de crianças comecem a gostar de Star Wars. Já tem uns brinquedos do Star Wars na Disney, no Hollywood Studios, se eu não me engano, e tem também a Star Wars Parade, tem a Star Wars Week, que tem os personagens, tudo mais. Agora eles vão, acho que, deixar mais forte, né? Porque agora são poucos brinquedos voltados a Star Wars. Com certeza. Mas assim, se você for hoje numa loja de brinquedo, com certeza vai ter espada Jedi para vender, mesmo que seja aquela de plástico que é retrátil. Mas então sempre. E bonequinho tem uma gama enorme de coleções de bonequinho. Mas nem toda criança gosta. Às vezes a criança gosta do Ben 10. Então é isso que tem que dar uma rejuvenescida na franquia, né? Mostrar, olha, isso é Star Wars, isso é Star Wars, entendeu? Exatamente. É interessante dizer que em 2008 Star Wars, a soma da bilheteria arrecadada pelos 6 filmes, em 2008 fizeram essa soma, totalizou aproximadamente 4,4 bilhões de dólares, fazendo de Star Wars a terceira série cinematográfica com maior bilheteria de todos os tempos. Ela só fica atrás de Harry Potter e James Bond. Agora, o que eu queria destacar dessa informação é que eles fizeram esse levantamento e aí você já tem um potencial, porque só em termos de cinematográficos, o filme arrecadou 4,4 bilhões. E a Disney comprou a Lucasfilms por 4,05 bilhões. Então os caras com certeza estão colocando mão em dinheiro bom aí, entendeu? Claro. O dinheiro que vai vir água, assim. Fora o que não vem de merchandising, fora o que não vem de animação, de TV, de venda de brinquedos, exatamente, de produto, enfim, né? Aqueles box de DVD cheio de firula e tal. Isso com certeza a Disney vai explorar muito. Agora, uma coisa que eu vou sentir falta é da musiquinha da Fox antes da trilha do Star Wars, cara. Era o charme. Terminava da Fox e entrava do Star Wars. Não vai ter mais, vai ser um castelinho, né? É verdade. Isso vai ter mesmo. E agora a Princesa Leia é uma princesa Disney, né? Ela vai se juntar. Ela vai ter muitas princesas pra competir com ela. Tipo, dá uma pisada na bola aí, Princesa Leia. Você vai ver. A gente coloca rapidinho uma outra princesa no seu lugar aí.
Trilha sonora enviada pelo Ribas Miranda. Ótima trilha, ótima sugestão de trilha. O filme dessa trilha é Em Algum Lugar do Passado, filme de 1980, que tinha aí como grande astro o Christopher Reeve. Quem é Christopher Reeve, Henrique? Christopher Reeve é o Superman clássico. É o Superman do Superman. Exatamente. Então o Christopher Reeve estrelava esse filme junto com a Jean Seymour. E assim, o filme é muito interessante porque mostra o Christopher Reeve faz o personagem de um jovem tetraplégico. E isso é muito interessante, principalmente porque mais tarde o próprio Christopher acabou ficando tetraplégico. E o filme conta essa história, conta a história de como esse jovem trabalha, como esse jovem vai atrás, ele escreve peças de teatro, ele se apaixona, ele vai atrás desse grande amor. Então o filme ele é muito interessante por isso, assim, mostra justamente essa proximidade com o ator, e talvez ele tenha até ganhado mais fama depois ao decorrer dos anos justamente por conta disso. É um filme que teve um orçamento super baixo, inclusive para a época, porque o filme é de 1980, foi um filme que teve um orçamento de 5,1 milhões de dólares, que não é um grande orçamento, mas o filme com certeza rendeu bastante fãs dentro do cinema, né? Esse filme ele teve uma curiosidade legal, que o roteirista do filme, que é o Richard Matheson, ele aparece, ele faz uma pequena ponta no filme e era uma coisa assim que até era feita na época e tal, mas tem que procurar ele lá, porque é realmente muito rápido que o cara aparece. Mas de outro ator famoso que trabalhou em algum lugar do passado é o Christopher Plummer, que é também um ótimo ator, né? Quem é Christopher Plummer, Daniel? Christopher Plummer é o cara daquele filme das Torres Gêmeas, o Christopher Plummer. O Christopher Plummer, ele fez o Millennium, os homens que não amavam as mulheres. É verdade. E o Mundo Imaginário do Dr. Parnassus, que também é... É verdade, ele tá lá. Bom, essa é a trilha enviada aí pelo Ribas Miranda, a trilha muito legal, de um filme super clássico. Então curta aí mais um pouquinho da trilha do filme Algum Lugar do Passado. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 18. Finalmente chegamos ao final, muito papo sobre Star Wars, e eu acho que isso vai render ainda mais podcast, muito mais podcast. Henrique, hoje a frase da semana, tenho certeza que te inspirou, porque você é um fã árduo aí de Star Wars, então você vai trazer alguma coisa que vai aquecer o coração dos nossos internautas e seguidores. Então fala aí a frase da semana. A frase da semana é: So this is how liberty dies. With thunderous applause. é assim que a liberdade morre, em meio a aplausos estrondosos. Olha só. Que, por mais que pareça que Star Wars é só espadas de luz, tudo mais, não. É uma história política, né? Como a gente falou. Então essa frase quem fala é a Natalie Portman, né? Que interpretava a senadora Amidala já. Exatamente. Que é quando, no episódio 3, A Vingança do Sith, a República deixa de ser uma república para ser um Império Galáctico. Entendi. Então é o que ela fala. É assim que a liberdade morre, em meio a aplausos estrondosos. Olha só. E mudou toda a cara
do mundo de Star Wars, né? Essa frase é muito forte, hein? Obrigado. Muito boa, gostei. Chegando ao final então de mais um podcast, vamos aí preparar o podcast Cinemação número 19 para vocês, então aguardem, porque vem muita coisa boa por aí. Dani, muito obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço, obrigado, e vamos aí, tem muito Star Wars, muita franquia e muito filme bom que não é franquia pra gente falar. Exatamente, muita coisa boa chegando. Henrique, obrigado mais uma vez por mais um podcast, 2 seguidos, olha, coisa rara, meu. Valeu, Rafa, valeu, Dani, e não percam o podcast 19, que o tema é o Tchan no Havaí. Nossa senhora, é o Tchan e a música. A gente vai falar sobre o filme A Cinderela Baiana, que é aquele filme com a Carla Pérez. Nossa, que é muito bom. Recomendo, é muito legal. Valeu, galera. Falou então, o podcast Cinemação fica por aqui, até a próxima. And it's brighter than sunshine.